Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a estrutura da matéria. Eu quero entender a constituição da matéria e como é que a matéria interage com a matéria. Na aula passada, foram muitos conceitos novos: condutor, isolante, diferença de potencial. E isso pode ter dado um nó na cabeça de vocês. A ideia da aula de hoje é tentar tornar esses conceitos um pouco mais claros na cabeça de vocês através de experimentos. Diferença de potencial. O que é isso? As cargas só entram em movimento se existir uma diferença de potencial, ou seja, regiões com concentrações diferentes de cargas elétricas. Concentrações diferentes de cargas elétricas. Como assim? Eu tenho uma região com uma certa quantidade de carga elétrica e outra região com a quantidade de carga elétrica diferente. Sendo assim, eu tenho regiões com energia elétrica diferente. Só que na prática não dá para medir essa diferença de energia que essas regiões têm, mas dá para medir uma coisa que nós chamamos de diferença de potencial. Basicamente, a carga só vai entrar em movimento se existir essa tal de diferença de potencial. E o que a gente quer é justamente que a carga entre em movimento, para que ela possa realizar trabalho para a gente. A gente precisa de energia elétrica. E a carga elétrica em movimento fornece isso para a gente, energia elétrica. Para entender melhor essa diferença de potencial, basicamente eu coloquei uma tomada aqui, numa extensão, e peguei os dois fios da tomada e separei, para deixar bem claro que um fio tem uma certa concentração de carga elétrica, é o fio que nós chamamos de fio fase, e o outro fio é o que nós chamamos de neutro. Por que neutro, Marivaldo? Ele, na realidade, tem um potencial igual a zero. Se eu pegar nesse fio, eu não tomo choque. Esse fio é um fio que ele não vem diretamente da usina hidrelétrica, tá ok? Ele é gerado dentro do transformador na rua da gente. Então vamos aqui, fio neutro, eu pego tranquilamente. Fio fase, se eu pegar dá choque. Vamos perceber que este é o fio fase, que esse é o fio energizado, que esse é o fio que tem um potencial elétrico que não é zero. Então vamos lá, eu tenho aqui uma chave teste. Esta chave, ela me indica qual o fio energizado, ou seja, qual o fio fase, ou seja, qual o fio que é o fase. Então vamos lá. Então a lâmpada acende dentro da chave teste, indicando que este é o fio fase, esse é o fio energizado. Agora, se eu for para o fio neutro, não acende nada, indicando que ele é o fio neutro. Essa é a ideia da diferença de potencial. Eu tenho um fio energizado, que vem lá da hidrelétrica, e outro fio neutro. Ou seja, eu tenho um fio com certo potencial e outro fio com potencial zero. Porque eu preciso de quê? Da diferença de potencial para que as cargas entrem em movimento. Mas quais são as cargas que entram em movimento? Que entram em movimento são os elétrons livres. Só lembrando aí dessa história de elétrons livres. Os materiais que nós chamamos de condutores são materiais que nem todos os elétrons estão firmemente presos aos núcleos dos átomos. Os materiais que são condutores, eles têm alguns elétrons que ele não pertence a um átomo determinado. Eles ficam pulando de átomo para átomo. Por isso que eles são chamados de elétrons livres. E são esses elétrons que, quando submetidos a uma diferença de potencial, entram em movimento, dando origem ao que nós chamamos de corrente elétrica. E a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Para ficar mais claro, vamos lembrar que um pássaro, ele pousa num fio de alta tensão e não morre. Por que será? Porque ele pousa num fio que tem um determinado potencial elétrico. Agora, isso é suficiente para surgir a corrente elétrica? Não. Vamos supor que seja um fio que esteja um potencial de 11.000 volts. Marivaldo, 11.000 volts, ele vai morrer. Não. Se ele pousou ali, ele também vai estar a 11.000 volts. O que faz a carga entrar em movimento é a diferença de potencial. Ou seja, se quando ele sair daquele fio, por azar ele tocar em dois fios diferentes, aí sim tem uma diferença de potencial
e as cargas vão querer sair de um fio e ir para o outro, atravessando o corpo desse pássaro. Aí sim ele morre. Então, uma vez que eu tenha fios com potenciais diferentes, o que é que eu posso fazer? Funcionar aparelhos. Então, basicamente, o que é que eu faço? Coloco esse aparelho em contato com os potenciais diferentes. Ou seja, se tem diferença de potencial, as cargas vão atravessar o equipamento, fazendo o equipamento funcionar. Então, vamos lá? Ok? Se tem diferença de potencial, a lâmpada vai acender sem problema. Agora é bom saber, para nossa casa vai um fio fase e um fio neutro. Qual a diferença de potencial entre esses fios? 127 volts. A gente tem na nossa casa 127 volts, que na realidade é uma tensão, é uma diferença de potencial variável. Na realidade, vai de 127 volts a menos 127 volts e volta para 127 volts 60 vezes por segundo. Ou seja, a frequência da tensão que chega na nossa casa é de 60 Hz. É por isso que em vários aparelhos que a gente tem na nossa casa, tem lá 60 Hz, 60 Hz, que corresponde ao que acontece com a tensão que chega na nossa casa. Ela é alternada. Ela vai de 127 volts a menos 127 volts e volta a 127 volts 60 vezes por segundo. Então, a gente viu que existem condutores e isolantes. Condutores, eles possuem elétrons livres. Nem todo elétron está fortemente ligado a um determinado átomo, a um determinado núcleo atômico. E os isolantes, que a partir de hoje vocês vão aprender mais uma palavrinha. Isolante também é conhecido como dielétrico. Então, os isolantes ou dielétricos não têm elétrons livres. No nosso dia a dia, é bom saber que a água é um material isolante. A água é um dielétrico. Agora, quando eu pego aqui o meu teste e coloco na água, a lâmpada acende. Então, Marivaldo, você está falando besteira. Por quê? Se fosse um material isolante, não deveria acender a lâmpada. Por exemplo, o plástico é isolante. Se eu toco no plástico, a lâmpada não acende. E por que na água a lâmpada está acendendo? Porque a água da torneira não é água pura, não é simplesmente H2O. Você tem a água, mas tem também sais minerais. E a presença desses sais minerais que tornam a água da torneira condutora. Mas é bom saber, a água é isolante. A água é um dielétrico. Vamos ver aqui como é que a lâmpada acende. Acende com um pouco brilho. Quando eu coloco sal na água, ó, sal de cozinha. Vamos ver o que acontece com o brilho da lâmpada. Aumenta. Por quê? A água ficou mais condutora ainda. Por quê? Porque para conduzir energia elétrica, nós precisamos de elétrons livres ou íons livres. Como assim, Marivaldo? Cloreto de sódio. Quando eu coloco na água, ocorre uma quebra dessas moléculas. E o sódio perde um elétron para o cloro. O cloro fica negativo, Cl-, e o sódio fica positivo, Na+. E o que é que acontece? Agora eu tenho íons. Eu tenho o cloro com um elétron a mais e tenho o sódio com um elétron a menos. Então agora eu tenho portadores de carga elétrica. O cloro com elétron a mais, o sódio com elétron a menos. E esses íons estão soltos na água. Ou seja, eu tenho portadores de cargas livres. Ou seja, um material ser condutor não significa apenas que ele tem elétrons livres. Ele pode ter também íons livres, que é o caso aqui da água com cloreto de sódio. Então vamos lá, eu tenho um material condutor de energia elétrica, ou seja, ele tem elétrons livres. Eu vou submeter esse material a uma diferença de potencial. Então as cargas elétricas vão entrar em movimento, um movimento ordenado. Agora, quais são os efeitos da passagem da corrente elétrica?
da passagem dessas cargas, da passagem dos elétrons, por exemplo, através de um corpo. No caso dos seres humanos, um efeito é a contração dos músculos. Ou seja, a gente fica preso ao fio não é porque o fio está atraindo a gente, mas é porque a gente não consegue abrir a mão. Outro efeito da passagem da corrente elétrica através de um corpo é o que nós chamamos de efeito Joule. É o aquecimento do corpo devido à passagem da corrente elétrica. Agora, por que ocorre esse aquecimento? Porque os elétrons não encontram o caminho livre pela frente. Eles encontram moléculas que estão ali, vibrando. Então, eles vão colidir com essas moléculas, aumentando a agitação dessas moléculas, consequentemente, aumentando a temperatura do corpo. Para demonstrar o efeito Joule, eu vou utilizar aqui uma palha de aço. Vou utilizar essa palha de aço para ligar os terminais de uma bateria. Então, vamos ver o que é que acontece? Opa! A corrente elétrica, ao percorrer a palha de aço, aquece tanto a palha de aço que ela queima. A queima da palha de aço é uma evidência do efeito Joule. Outro efeito da passagem da corrente elétrica através de um material é o efeito magnético. Ou seja, a corrente elétrica, ao atravessar um material, transforma esse material num ímã. Só que às vezes esse ímã é tão fraco que a gente não percebe o efeito magnético da passagem da corrente elétrica. Mas eu fiz aqui uma montagem que vai aumentar esse efeito magnético. Então vamos lá, eu criei aqui essa montagem. Basicamente eu peguei um fio esmaltado e dei várias voltas aqui na chave de fenda. E liguei esse fio aqui a uma bateria. Observe que a chave de fenda ela não atrai o ferro. Porém, quando eu faço passar corrente elétrica através dessa bobina, eu transformo essa bobina em um ímã. Vamos lá? Então, acabei de demonstrar o efeito magnético da passagem da corrente elétrica. Se eu desligo, deixa de passar a corrente elétrica, consequentemente, o material não é mais um ímã. Agora, é bom saber que é algo que gera uma certa confusão no nosso dia a dia. Você aperta o interruptor, automaticamente a lâmpada acende. O que dá a impressão que a velocidade das cargas elétricas, a velocidade da corrente elétrica é muito grande. E na realidade não é não. Para vocês terem ideia, quando eu tenho uma corrente elétrica num fio de cobre, os elétrons percorrem em torno de 12 centímetros a cada 1 hora. Observe que é uma velocidade muito baixa, 12 centímetros por hora, contrariando a noção que a gente tem no nosso dia a dia. É bom saber também que entre os materiais que são condutores, existem materiais que são melhores condutores que outros. Existe um coeficiente que nós chamamos de coeficiente de condutividade, que indica se o material é bom condutor ou não. Quanto maior o coeficiente de condutividade do material, melhor condutor é este material. Por outro lado, o inverso do coeficiente de condutividade nós chamamos de resistividade. Ou seja, os materiais isolantes, ou seja, os dielétricos, têm elevada resistividade e, claro, baixíssima condutividade. Um material com alta resistividade é um material isolante, é um material dielétrico. Um material com baixa resistividade, ou seja, alta condutividade, é um material condutor de energia elétrica e, consequentemente, condutor de calor. Como eu já falei anteriormente, todo bom condutor de energia elétrica é um bom condutor de calor. Agora, outra coisa que eu queria evitar confusão na cabeça de vocês. Então, vocês viram o poder das pontas. Ou seja, as pontas atraem raios. Um para-raio nada mais é que uma haste cheia de pontas. Por quê? Porque as pontas têm uma maior concentração de cargas elétricas. Agora é bom saber, eu não estou dizendo que na ponta tem mais carga elétrica. Estou dizendo o seguinte, se você pega uma esfera condutora, por exemplo,
Se você fornece carga para essa esfera condutora, as cargas vão se distribuir uniformemente na superfície dessa esfera. Você não vai ter nenhuma região com maior concentração de carga que outra região. Porém, se você tem uma ponta, se você pegar a quantidade de carga e dividir pela área da ponta, você vai ver que você vai ter um resultado maior do que se você pegar a carga de toda a esfera e dividir pela área da esfera. Então, a gente diz que a concentração de carga é maior nas pontas. Por exemplo, para ficar mais claro, imagine que eu tenho 1 metro quadrado e tenho 2 pessoas em 1 metro quadrado. Por outro lado, eu tenho uma região com 10 metros quadrados e nessa região eu tenho 10 pessoas. Vamos lá, em qual região eu tenho mais pessoas? Claro, na região que corresponde a uma área de 10 metros quadrados. Então, eu tenho 10 pessoas em 10 metros quadrados de área. Se eu dividir 10 por 10 dá 1. Eu tenho uma pessoa por metro quadrado, nessa região de 10 metros quadrados. Por outro lado, na outra região, eu tenho 2 pessoas em 1 metro quadrado. 2 pessoas por metro quadrado. Ou seja, eu tenho uma concentração maior de pessoas. Mas tem mais pessoas nessa região de 1 metro quadrado que na região de 10 metros quadrados. Não, na região de 10 metros quadrados eu tenho 10 pessoas. Mas a concentração de pessoas é maior nessa região de 1 metro quadrado, já que eu tenho 2 pessoas por metro quadrado.